Caros irmãos, retornamos aqui para o estudo da Palavra do Senhor, buscando maior conhecimento, daqueles que são verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes no Senhor Jesus. Durante essa semana nós estamos estudando isso. Então os vídeos falam sobre como reconhecer o verdadeiro cristão e como se reconhecer como verdadeiro cristão. Porque crente nós vimos que até o diabo é. Ele crê e treme diante do Senhor, sabe que as Escrituras têm razão, sabe que eles já estão perdidos, e tentam desviar aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Nós vimos já algumas características do verdadeiro cristão, algumas bênçãos que esse cristão recebe, e hoje nós vamos encerrar, como saber quem é um crente de verdade. Eles são úteis no trabalho do Senhor. Eles são úteis tanto no seu trabalho do dia a dia, quanto no seu trabalho para o Senhor, agindo com pessoas fora do círculo da igreja e úteis para aqueles que também são da igreja, também são membros da família da fé. Então nós separamos alguns textos aqui para falar sobre isso, que o verdadeiro cristão, ele faz da sua vida uma vida útil, útil para os necessitados. Eu vou ler dois textos aqui. Segundo o livro das Crônicas 28:15. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos, calçaram-nos e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que eram por fracos não podiam andar, levando sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Então o Senhor Jesus está mostrando, Deus está mostrando nesse texto que estes homens foram designados. Nós temos na igreja várias pessoas designadas. Temos os nossos queridos diáconos, temos os presbíteros, que são designados pela Assembleia. Temos os diretores de departamentos, tanto homens quanto mulheres, a SAF, por exemplo, quando existe uma eleição. Por isso que a Igreja Presbiteriana faz eleições. E nestas eleições nós vemos quem Deus quer para aquele trabalho durante aquele tempo, e ele então trabalha para a obra do Senhor. Aqui mostra os samaritanos trabalhando para os judeus. Por isso que lá na parábola do bom samaritano, Jesus está contando que um judeu cuidou de um samaritano. Então ele está falando assim, esse judeu da parábola, além de cuidar de um samaritano, ele está fazendo aquilo que lá no segundo livro das Crônicas os judeus fizeram os samaritanos fizeram pelos judeus. Então uma troca de nacionalidade, vamos dizer assim, de povos, mas um auxiliando o outro. Também encontramos no livro de Jó, capítulo 29, versículos 15 e 16, o seguinte: eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Mostrando Jó a sua operosidade, sua utilidade entre todos os necessitados, inclusive os estranhos, aqueles que não eram da família dele, não eram da tribo dele, não são da igreja. Provérbios 31:20. Provérbios 31:20 diz assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Falando da mulher virtuosa, aquela mulher de verdade, está sempre pronta para cuidar dos necessitados, está sempre pronta para estender a sua mão ao aflito e também ao necessitado. São úteis também no aconselhamento, não apenas coisas externas, coisas materiais, mas coisas espirituais. Vejamos Isaías capítulo 50, versículo 4.
O Senhor Deus me deu língua de eruditos, ou seja, eu sei falar bem. Não um português bom, mas eu sei argumentar, eu sei usar a palavra do Senhor, eu sei ser correto na explanação da palavra do Senhor. Eu vou ler de novo. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. E Deus nos dá uma atenção toda especial. Deus capacita o seu obreiro, Deus capacita o crente verdadeiro para saber estudar a palavra de Deus, saber falar a palavra de Deus, fazer ouvir e entender a palavra de Deus para ser útil. Para ser útil. E também ele é útil entre os da família da fé. Esta utilidade que vimos até agora, necessitados, aflitos, no ato de aconselhar, não apenas os da igreja, mas os de fora. Mas agora fala principalmente aos domésticos da fé. Eles ficam de olho para ver quem são os da família da fé que estão passando por dificuldades. Filipenses 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Está falando de Evódia e Sintique, né, que tiveram um desentendimento, mulheres úteis ao Senhor. Aconselha, fala para elas continuarem sendo úteis, deixar essas coisas de lado, para de briguinha, né, e vamos se esforçar para o Senhor. E daí fala, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Sermos úteis para os da igreja, úteis para os da família da fé, úteis para todos aqueles que Deus nos coloca ao lado e que estarão do nosso lado na vida eterna. Vamos rogar a Deus que essas características estejam sempre presentes em nós. Crente verdadeiro é aquele que é transformado, aquele que luta contra o pecado, aquele que é humilde, aquele que é útil na casa do Senhor e na causa do Senhor. Ó Pai bendito, nós agradecemos porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz, nos chamou da condenação eterna para a vida eterna. E agora peço, ó Pai bendito, que o Senhor nos dê utilidade na igreja, que cada membro da igreja, que cada pessoa, do mais simples ao mais erudito, sejam úteis, humildes servos nas tuas mãos, para o conforto, para o consolo, para as necessidades tanto dos da família da fé, quanto para os de fora. Enriquece, Senhor, a vida de cada um deles com a certeza, com a alegria de que o Senhor os está comandando e dará a recompensa eterna diante da tua glória. Cuida, Senhor, da tua igreja e de cada membro dela. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos os queridos e até amanhã na Escola Dominical. Não percam a Escola Dominical e o culto do Senhor.